Ok, gente, de volta, agora já vou conversar com o Ricardo. Olha só, aliás, com o Ricardo e com o Ricardo depois. Eu estou com dois pedidos de ajuda, um de sangue, em nome de Rogério Ferreira da Silva. Ele me mandou hoje cedo, urgentíssimo, salve várias vidas, Hospital das Clínicas, começando hoje até o dia 6. Aí ele me mandou aqui escreveu para mim aqui, né, fazendo um pedido de sangue. Mas eu vou generalizar esse pedido de sangue, né? O banco de sangue ele está precisando de doadores. Qualquer tipo de sangue. Qualquer tipo de sangue. Então, independente de ser para o Rogério ou não, o nome da pessoa é Rogério Ferreira da Silva. Rogério Ferreira da Silva. Você for doar para o Rogério, chega lá, olha, eu vim fazer a doação para o Rogério Ferreira da Silva. E aí ele está pedindo, quem escreveu para mim foi Eduardo Pacheco. E ele está fazendo esse pedido, né? Para doação no HCT em nome do Rogério. Então ele pede aos bombeiros, PMs, a população no geral que faça a doação. E eu reforço esse pedido, né? De doação de sangue, não só para ele, como para qualquer um, para todos. O banco de sangue está precisando de sangue, qualquer tipo de sangue. Então atenção aí, os doadores, mesmo você que não é doador, que está na idade, que pode fazer a doação, vai lá, faça a sua doação de sangue. É legal, é bom, você se sente tão bem fazendo uma doação de sangue, que você está salvando uma vida quando você está doando sangue. E lembrando o seguinte, amanhã você pode precisar de sangue. Amanhã um parente seu pode precisar de sangue. E eu já passei por isso. Eu já precisei de sangue quando eu me operei. E apareceu gente pra caramba para fazer a doação de sangue, graças a Deus. E sobrou sangue para uma opção de gente aí, né? Quando fizeram doação para mim. Então, se você puder, faça a doação de sangue no Hemorrio, tá aqui no banco de sangue, né? No posto de saúde da Várzea. Só você chegar lá, fazer a doação ali na rua Francisco Sá, no posto de saúde da Várzea. Tem o telefone lá, 2644-9567. Então, de 7 da manhã a 1 da tarde, né, Gilberto? De 7 da manhã a 1 da tarde, para você fazer a doação de sangue. Qualquer tipo de sangue, tá? E tem um outro pedido aí, é um menino, um jovem, e esse já é um caso mais grave, é uma vaquinha solidária, eles estão precisando de dinheiro, está ali a chave Pix, eu conheço a pessoa que está pedindo, pode ter certeza, senão eu não botaria aqui. Olá, eu me chamo Miguel Gomes, tenho 11 anos, tenho uma doença rara na medula óssea e preciso urgentemente de um transplante de medula, que só é feito no sul do país, na cidade de Curitiba. Eu sei que a Curitiba está avançando nisso aí. Desse modo, preciso de dinheiro para a compra das passagens, para que possamos ir até lá. Qualquer ajuda será bem-vinda para atingirmos a nossa meta. Aí tem aqui o Pix, a chave Pix, o CPF, e são dois CPFs. São dois CPFs. Qualquer ajuda importa muito. Então, o que você puder ajudar para se conseguir R$3.000 para a família desse menino poder viajar para Curitiba, para fazer o transplante de medula nessa criança. Ou os exames, né? Eu acho isso o fim da picada. As pessoas terem que estar fazendo apelo. Acho que isso tinha que chegar e o governo mandar, a prefeitura mandar e levar a família para lá. Mas, se você puder ajudar, o número está aí na tela e a gente vai continuar falando disso essa semana, ok? Ok, obrigado, Gilberto. Muito obrigado às pessoas que já estão participando aqui e vamos bater papo. Ricardo, bom dia. Bom dia. Eu fui beber água aqui, deu uma parada, deu uma travada aqui agora. A gente está batendo papo aqui falando sobre uma mudança, uma provável mudança na legislação política.
em que acaba com a reeleição. O que você acha disso? Então, eu particularmente não concordo com esse tipo de mudança, pelo seguinte, né, a partir do momento que a população, de um modo geral, ela aceita e ela reelege os próprios prefeitos, governadores, presidente da República, ela está demonstrando que ela não tem problema quanto a isso. Ela aceita que haja reeleição da forma que é feita hoje. O que a gente passa a ter nessa proposta é não teria mais a reeleição e aí aumentaria-se o mandato de cada um para todo mundo, para todos os cargos estarem numa eleição só, né? E a retirada da reeleição, para a população, eu não vejo isso algo essencial para a população em si, pelo seguinte, não é só uma questão de reeleição, porque você pode falar, não, o prefeito foi reeleito porque ele estava no cargo, mas se você for pegar historicamente, você vai ver prefeitos que saíram, ficaram 4 anos fora, 8 anos fora e depois conseguiram de novo se reeleger. Sim. Né? Depois conseguiram mais um mandato. Existem prefeitos com 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, governadores. Né? O Geraldo Alckmin mesmo, no maior estado do país, ele chegou a ser 5 vezes governador de São Paulo. Né? Então, a população, ela analisa o candidato e aí ela escolhe. Né? Então, se impedir isso, não vejo sentido. E aí, qual a justificativa para impedir isso? Na verdade, para mim, vendo essa situação, é realmente aumentar o mandato dos deputados e principalmente dos senadores, que passariam de 8 para 10 anos. O que eles querem é ficar exatamente 10 anos sem nenhuma responsabilidade eleitoral. O que eu digo responsabilidade eleitoral? Sem chegar no dia da eleição, daqui a 4 anos, como é hoje, não o Senado, né? O Senado já são 8, mas ele passa 10 anos sem precisar prestar contas à população, porque durante 10 anos ele está sendo ali garantido dentro do cargo dele. Não à toa, essa PEC surgiu no Senado. Ela surge com essa finalidade. Para mim é isso que eles querem. E não vai reduzir custo. Eu entendi. Eu posso até também pensar um pouco assim como você está pensando. Agora, não, custo não vai reduzir. Não vai. Isso a gente sabe, não vai reduzir custo. Agora, a nossa população, essa geração toda que está aí, essas 2 últimas gerações, tem conhecimento disso? Eles sabem eleição a cada 5 anos, tem ou não tem reeleição? Eu acho que as pessoas estão alienadas. Não sabem. Até porque, assim, hoje as discussões que geram no país, de um modo geral, são discussões sobre a questão da anistia, que não estou dizendo que não tem que ter, sim, tem, tá? Essas discussões elas têm que surgir, ou discussão sobre quem vai continuar governando, se é a esquerda, se é a direita, mas essas outras questões que são extremamente importantes, a população não está ciente, a população não busca saber, ela não quer saber como fica, e aí eles vão tomando as decisões que estão tomando. Né? E é isso que vem acontecendo no país. Como essa questão mesmo da mudança eleitoral. E aí que para mim o que é mais preocupante nessa questão toda eleitoral é que a cada eleição nós temos uma legislação diferente. E aí fica difícil a população saber se nós que somos aplicadores do direito, né, o advogado, o juiz, promotor, se nós temos dificuldade a cada eleição conseguirmos entender todo o processo eleitoral, porque a cada eleição o processo é mudado, para a população isso é quase impossível. Só que são situações que levam ao que, infelizmente, alguns querem. No Senado, se eu sou senador, já demoro 8 anos para tentar de novo um mandato e tudo, eu passo para 10, e no caso deles eu vou continuar podendo reeleger, será que isso realmente é algo que é importante para a população? Eu acho que, na verdade, eles, com a justificativa de se acabar com a reeleição, eles estão aumentando o mandato deles. É isso que eles estão querendo fazer. Pois é de se pensar realmente. O Gilberto até botou para a gente ali, né? Mas o que eu vejo é uma desinformação tão grande. Eu acho que isso é de interesse da própria classe política, manter a população o mais desinformada possível. Sim, isso aí com certeza. Porque, vejamos, nós viemos de mensalão, petrolão, rombo dos Correios, uma série de coisas que aconteceram há alguns anos atrás. E hoje, essa situação acontece outra vez e hoje você não tem, que naquela época você teve o Congresso que reagiu e o Supremo que reagiu. Sim. Hoje você tem todo mundo
dentro de um banco, em cima de um banco só. Congresso, Supremo e todo mundo junto. Ali, todo mundo junto. E a população não tem como reagir. E a população não tem como reagir. Ela não pode reagir e ela acaba não reagindo. Né? Uma situação que acontece, o Congresso ao longo dos anos veio se enfraquecendo muito, né? Porque na cabeça da população de um modo geral, todos que estão ali são corruptos. Essa é a mentalidade que eles criaram, tá? Essa não é uma mentalidade da população, eles criaram, realmente por corrupções, como mesmo falou, né? Nitidamente isso, e que todos eles voltaram. Então, para a população, se eles voltaram, ou não roubaram, ou então não faz a menor diferença quem está ali. Essa é a verdade, na maior parte da população é isso. Não faz diferença quem está ocupando o cargo ali. Eles estão ali e estão ocupando. E hoje a gente chega num ponto absurdo, em que, pelo menos no passado, você tinha um judiciário que ia contra esse tipo de situação. Ou uma hora você tinha um legislativo que ia contra, um legislativo que não aceitava o judiciário interferindo. Hoje não, hoje eles aceitam e eles três trabalham juntos sem qualquer problema. E aumentando o custo absurdamente das três esferas, né, dos três poderes ali, aumentando o custo assustadoramente, um Congresso extremamente enfraquecido, mas que para essas situações eles conseguem reagir. Reagir que eu digo assim, vamos mudar a questão da reeleição? Vamos. Se há interesse do Executivo nesse sentido, se há interesse do Judiciário nesse sentido, então eles vão lá e mudam com uma facilidade absurda. Agora, quando é realmente interesse da população, aí isso não consegue passar, isso você não consegue transpor, porque eles não permitem mais que o Judiciário interferindo e o Congresso simplesmente não se mexendo em relação a essas interferências do Judiciário, aceitando de bom grado, sem problema nenhum. Infelizmente, é o caminho que nós estamos tomando. Hoje, a corrupção voltou, a CCJ aprova o fim da reeleição, mandato de 5 anos e eleições unificadas. Quer dizer, isso ainda não foi para votação, tem que ir para votação. Tem que ir para votação no próprio Senado ali, isso é a CCJ do Senado, então ele tem que ir para o plenário. Vai passar. O Senado vai passar, com certeza, não tem a menor dúvida de que, a não ser que a população de alguma forma venha a reagir. Mas não vai. Mas muito difícil, muito difícil. Né? Então passa no Senado e aí vai para a Câmara. Para a Câmara é que pode ter ali um pouco mais de dificuldade em relação a isso, porque para eles, né, você tem uma questão, até no programa de debates aqui que tratou sobre isso, né, na outra sexta, né, você tem muito essa questão do seguinte, o deputado ele vai ficar ali muito tempo sem uma nova candidatura, né, e existe todo um mercado por trás dentro das eleições, isso é fato. Né, ainda mais com um mercado muito mais fácil hoje, quando você tem todo o dinheiro público sendo gasto nas campanhas. Né, então isso se torna muito mais fácil. E se fazer com que esse cara fique 5 anos sem ser candidato também, se torna muito mais difícil. Então acredito que na Câmara isso tem um pouco mais de obstáculo, mas nada que também eles não consigam resolver. Né? Ricardo, como é que você vê hoje o Alcolumbre, que é presidente do Senado, e o Hugo Mota, que é presidente do Congresso, da Câmara de Deputados? São duas pessoas, para mim, que realmente, assim, para os senadores e para os deputados, eles atendem bem. O que eu digo nesse sentido? Não é à toa que eles ganharam as eleições deles, né? Porque eles atendem bem, porque eles cumprem a função deles de oferecer melhorias dentro do gabinete, de dar um aumento nas emendas de gabinete, uma melhoria dentro dos cargos ali dentro e tudo mais, para a estrutura de cada deputado e de cada senador. Mas são pessoas extremamente fracas, né? Quando você vai para uma questão ideológica, quando você vai para lutar pelo Congresso Nacional, eles simplesmente aceitam tudo que vem do Judiciário. Isso é inadmissível. O caso do Hugo Mota, eu estou impressionado. Ele é tão manipulável. Ele está sendo manipulado com todo mundo. Sim. Se pressionar de um lado, ele vai. Se pressionar do outro, ele não tem a personalidade. Firmeza, ele não tem personalidade, ele não tem firmeza. Aí, alguma coisa está ali para ele agir dessa forma. Mas eu fui ver a vida do cara, eu lendo aí nas internet da vida. O pai é sujo, o sogro tá sujo, a família do cara é toda corrompida. Sim. Então ele está na mão do Supremo. Está na mão do Supremo. Se ele começar a falar diferente, o Supremo derruba ele. Esse é o grande problema hoje no Brasil. Hoje você tem
o legislativo e o executivo, os dois na mão do judiciário. Então o judiciário ele faz o que ele quiser. Se o Lula for contra o STF hoje, se o Lula for contra o Supremo sabe que o Lula não tem. Grande parte da população não está do lado dele. Ele sabe disso. Ele vem de um histórico terrível, com uma prisão e tudo mais. Então, se ele fizer qualquer coisa, ele cai. Não tem conversa. Eu também acho isso. Ele cai. O Lula se mantém porque ele mantém o judiciário. Porque ele mantém o judiciário. E ele sabe disso. Então, ele vai manter o judiciário do jeito que o judiciário quer. Só que aí você tinha que ter o legislativo diferente. Mas o legislativo está indo pelo mesmo caminho. O Hugo Mota sabe que se ele começar a mexer, ele cai. O Alcolumbre sabe que se começar a mexer, cai. Como foi com o Eduardo Cunha, por exemplo? O Eduardo Cunha brigou para tirar a Dilma. E aí, quando o STF sentiu que estava resolvida a questão da Dilma, derrubou o Eduardo Cunha. Derrubou o Eduardo Cunha e o Congresso aceitou. Então, hoje, os presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República, os três sabem, se a gente agir contra o STF, a gente cai. Então, vamos fazer tudo o que eles querem, vamos fazer tudo o que esses 11 ministros querem. Né? E aí fica muito difícil você ter um país funcionando bem dessa forma. Porque você tem 11 pessoas que não foram escolhidas pela população, não têm voto, não precisam passar de novo pelo escrutínio popular, né? Ou seja, não precisam ser eleitos de novo para que a população diga assim, concordo com você ou não, e aí eles tomam as decisões que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Obviamente, ninguém sabe que isso aconteceu, porque as pessoas não estão fugindo realmente dos noticiários. E essa inovação que o México fez? Qual? Eleição para o judiciário. Sim, acho excelente. Acho excelente. Da inovação em si. Inclusive o Supremo lá, agora é eleito pelo voto popular. Tem que ser, porque se eles... E por que eu digo que é excelente? Na verdade, o ideal seria não fazer isso. Esse seria o ideal. O mundo ideal seria esse. Você não ter que escolher dessa forma, porque seriam pessoas com capacidade jurídica, técnica suficiente para olhar uma lei e tomar a decisão correta. É dentro daquela lei. Só que o judiciário ele começou a querer interpretar a lei mais do que interpretar, criar em cima disso. Né? Ele inventou lei, ele inventou o que está escrito na lei, na Constituição, isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele passou a agir muito dessa forma. Então ele passou a dizer assim, não é bem o que está na lei. O que está na lei, de acordo com isso, de acordo com aquilo, eu vou inventar do jeito que eu quiser. Então se ele está tomando decisões do jeito que ele quer, ele tem que ser escolhido pelo povo que o coloca ali. Então nada mais certo do que tomar essa decisão. Acho que no Brasil também, talvez não chegar ao ponto do STF em si, mas no Brasil também você tinha que ter algumas medidas nesse sentido. Os Estados Unidos faz isso, também não na Suprema Corte, mas dentro dos estados, existem estados em que você escolhe o magistrado durante o mandato. Você elege o promotor, né? Você elege o promotor, existe estado que você vai eleger o juiz, não de todas as situações, mas você vai eleger para algumas situações. Por quê? Você está entregando para a população o direito dela escolher qual caminho que vai ser tomado. Lá nos Estados Unidos, você elege nos condados, ou seja, nas cidades, você elege o promotor e o juiz. Você elege o promotor e o juiz, eles têm mandato e aí eles têm que cumprir aquele mandato. E aí é interessante porque quando eles começam a tomar decisões que a população não concorda, eles sabem que eles não vão conseguir voltar. Então, eles acabam tendo que tomar decisões nesse sentido. E aí você pode falar, então eles não estão tomando decisões técnicas. Não é isso, até porque a forma de se analisar a lei historicamente dentro dos Estados Unidos é bem diferente da brasileira. O problema é que o Brasil quer juntar isso tudo. Né? A forma é a seguinte, lá você trata muito a questão dos costumes em si. Né? Então é o dia a dia que você vai meio que criando. Tanto que você tem poucas leis nos Estados Unidos, você tem uma Constituição de mais de 200 anos aí. Tudo isso por conta disso, porque na verdade é de acordo com o que a sociedade vai decidindo. A Constituição deles tem, acho que 17... acho que 17 emendas. Emendas, né? 17 emendas em mais de 200 anos de Constituição. Né? Então, enquanto nós temos 100 e tantas, até perdi a conta já. Por falar em emenda, agora tem a maldita da emenda parlamentar. Sim. Isso aqui o governo mantém, aí a pergunta para você, o político na mão porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro, É a tal emenda parlamentar. Assim, quando você pega, na verdade foi sendo institucionalizado tudo isso, né? Você tinha antes uma campanha eleitoral, quem bancava a campanha eleitoral era o empresário, em troca ele fazia o lobby dele e tudo mais. Aí não, isso é corrupção, ok, então vamos acabar com isso, mas vamos dar dinheiro público. Quem vai liberar esse dinheiro público?
Então, aí o judiciário que libera, porque o judiciário é que no final, pelas contas, ele vai dizer cada um que vai ficar. Aí você vai para as emendas, né? O deputado começa a olhar o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso criar uma UPA, eu preciso arrumar um asfalto, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, então vamos fazer através de emendas. Mas eu entrego na mão do governo para liberar as emendas. Aí tudo bem, então vamos fazer desse jeito. Aí o Congresso não gosta, porque é o governo que está ajudando a fazer, ele segura a medida que ele quer uma votação, ele libera ou não. Aí vem o Congresso e diz assim, não, então essas emendas são parlamentares, quem vai decidir é o Congresso. Aí ele começa a fazer isso, aí vem uma decisão do STF e diz assim, não, não vai ser dessa forma. Aí fica difícil, aí é difícil você fazer o país andar desse jeito. E tudo na mão, fica na mão exatamente do presidente do Congresso e do STF, acabou. Principalmente do STF. Que ele toma as decisões que ele quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ele volta semana que vem e agora está no debate com a gente também, né? Também faz parte do grupo de debate. E eu não estou preparado para hoje, de repente para segunda-feira que vem a gente já pode entrar nisso, né? Qual é a real situação do aposentado do INSS que foi roubado? Ele vai conseguir receber? Só que eu preciso ver o que vai acontecer essa semana, que já começou no correio a receber pessoas. Só que eles não estão conseguindo receber nada porque a internet não está funcionando. Mas aí a gente tem que aguardar essa semana. Top? Top, então com investiga certeza. Isso também pra gente. Tá joia, não? Pode deixar, voltar. Com certeza. Vamos para o comercial. Eu vou conversar com o Ricardo, que já está ali, Ricardo Gomide, pastor Ricardo Gomide, e mais ou menos um assunto parecido, só que eu vou dar uma virada aqui, porque a gente está falando sobre a desinformação política da população e com o Ricardo também eu vou me preocupar em como é criar uma família agora e o desinteresse do jovem ou principalmente das mulheres que largam tudo por conta de Deus. A gente volta já.